a relação das mulheres com o sexo, ou seja, Hum, um tema que nos levou tantos anos para a submissão, para a agressividade e para o abuso, porque é verdade. o prazer está há muito tempo para as mulheres associado ao pecado e é algo que está grudado É, à nossa pele, não é? é. E para além disso, as mulheres, nós mulheres, temos sido condicionadas para dar prazer ao homem, Ao não é? Nas homem, relações exatamente. heterossexuais, para dar prazer ao homem, estar ao serviço do outro e, portanto, na verdade, dentro de nós não está muito aquela, não, eu quero ter uma relação com prazer porque eu mereço ter prazer. É não, eu quero que o meu Exatamente. parceiro tenha uma relação prazerosa. Era a avó dela que lhe dizia: a mulher tem um triste destino até no tirar da saia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui comigo a Sara Larcher. Ela é terapeuta sistémica e integrativa e traz um olhar raro sobre o trauma e sobre a nossa ancestralidade, enquanto mulher, sobretudo. A Sara vai lançar agora um livro que se chama Sara-te e que tem um nome lindo, que fala sobre ahm, a linha ancestral e a transgeracionalidade no feminino, não é? O que é que está por trás de todas nós mulheres, que na verdade nunca parámos muito bem para nos questionarmos. Isto é um tema que ressoa imenso comigo, portanto estou desejosa de falar aqui com a Sara. Bem-vinda mais uma vez, Sara. Obrigada, Nur, é um prazer estar aqui contigo uma vez mais e podemos falar destes temas que nos apaixonam as duas, de certeza. É verdade. Olha, e é um tema que Hum, eu estava-te a dizer há bocado. Primeiro, parabéns hum. pelo teu trabalho que vai nascer agora, não é? Em maio, e que vai estar dia 14 de junho na Feira do Livro, não Certo, é? 14 de junho. E o livro vai sair dia 20 de 20 de maio, maio, 20 de maio, exatamente. em Lisboa. Pronto. Acho que eu não conheço nenhuma autora nacional a falar sobre este tema. Hum, É um tema que merece muita atenção, porque parámos muito pouco para olhar para dentro enquanto mulheres. E quando digo enquanto mulheres, digo enquanto homens também, porque atrás de um hum, homem está uma mulher, não é? A mãe. uhum, A mãe, energia criadora, e começando por aí, vamos uhum, aqui uma questão que estávamos a falar, não é? Começando pelo o que é o feminino, não é? uhum, Falamos tanto em feminino, nas dores que carregamos, que já lá vamos também, mas no fundo o uhum. que é isto do feminino? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, eu tenho 49 anos, Ok. e adoro a minha idade, mas é incrível eu só ter começado a pensar sobre isto feminino há uns tempos. Pois. Já viste, eu sou uma mulher, tenho 2 filhas mulheres, tenho 2 sobrinhas. Tens uma família cheia de mulheres, não Só é? praticamente na minha família de um lado e do outro só há mulheres e ainda assim eu nunca me tinha permitido conscientemente pensar o que é isto de ser mulher, o que é isto do lado feminino. E esta reflexão, este livro, Sara, te trouxe-me essa oportunidade de poder ler, refletir e associar-me, sabes, com as minhas Sim, sim, sensações sim, e com as sim. minhas emoções Conectaste, não é? ao que é verdadeiramente feminino e tem sido uma viagem enorme porque de descoberta, eu acho que eu sinto que a consciência, sabes, Sim, levarmos sim, sim, consciência a sim. todas as dimensões da nossa vida é É vital, é a vital, chave, sim, é o sim. mais importante. E eu há 20 anos que faço isso em vários lados da minha vida, mas vê lá tu que só há pouco tempo é que trouxe a consciência a este Esse lado de lado. mulher, o que é particular. Mas não achas que isso também pode ser um mecanismo de defesa? Ou seja, nós, enquanto mulheres, não olhar para a dor. Então não olhes, Sim, não mergulhe para dentro do feminino. Não s- sei porque há muita dor e vamos falar sobre isso sim. também, não é? Sem dúvida, e se calhar porque na verdade provavelmente eu não o fiz porque eu achava que sabia o que era e o que é que eu achava que era ser feminina e ter um lado feminino e ser mulher. Foi aquilo, a forma como eu fui educada pela minha família e pela cultura onde eu nasci, não é? Pelo sítio onde eu nasci, eu sou Exatamente. lisboeta, portanto, obviamente, essas informações, essas projeções do que é ser mulher, o que é ser menina, como é que eu me devia comportar, como é que eu me devia sentar, como é que eu devia estar à mesa, como é que eu devia falar, que não devia ser muito barulhenta, porque as meninas não são barulhentas e devia ser mais discreta. Essa informação foi-me Tal e sendo qual. passada e eu apreendia como boa, foi passada pelas pessoas que me amam. Claro, Sabes, claro. eu vi as mulheres da minha família fazerem exatamente igual, então eu repliquei. Só que eu acho que este nosso caminho interior que tu fazes e que Uhum. aqui dás tanta voz a isso, que é um caminho de consciência, já agora também podemos levar consciência àquilo que recebemos desde pequeninas e pensar, ok, eu estou confortável com isto. Imagina,
faz de mim mulher estar sentada de perna traçada, ou se eu me sentar de perna aberta sou menos mulher? Questionar, Exatamente. não, ou seja, o que eu Exatamente, trago sim. aqui não é uma proposta firme. Provavelmente, se calhar, ser mulher para mim e para ti pode ter nuances, pode ter Uhum. algumas diferenças, e também acho que é importante cada uma de nós pensar o que é para nós, que é a Exatamente. nossa história e a nossa vivência, mas eu acho que é tão interessante começarmos a levar luz, sabes, levar lanterna, não é? É como Uhum. se eu agora tivesse levado lanterna a este sítio que eu acho que se calhar já devia ter refletido sobre isso há muito tempo, mas dei como garantido que aquilo que me Sim. tinha sido passado era o certo. Sim. E tu estavas a dizer uma coisa muito interessante, na verdade. hum, a vida entrega-nos as coisas, não é? Isso. E a vida guia-nos. E tu estavas a contar, e muito bem, não é? Se quiseres contar agora essa Aham. questão de repente começares a atender Uhum, muitas mulheres que trazem uma uhum. história. Sim, eu tenho vindo a reparar já há uns anos a esta parte que eu tenho chegado, desde que saí do banco, portanto, eu saí do banco há 8 anos, fui advogada, e nestes últimos 8 anos, nada da minha vida foi como nos 20 anos anteriores profissionais, portanto, nos outros 20 anos eu aprendia teoricamente e depois aplicava, não é? Eu licenciei-me em Direito, depois apliquei, trabalhava, fiz pós-graduações e depois aplicava, e está Uhum. ok. Mas desde que eu mudei para esta vida foi diferente. A vida parece que me deu. Agora vejo isto com muita clareza, na altura não via, Claro, não é? claro. A vida fez-me um convite diferente, que é: olha, toma lá situações práticas e depois vai ver a teoria. Sabes, Uhum. parece que a prática andou sempre à minha frente. Isso tem sido Isso muito. é bonito. É bonito, É mesmo. é quase. É porque é aquela sensação da transcendência. Espera aí, que afinal há muito mais para além de mim e eu escuso de Exatamente. achar que controlo tudo, porque Há, afinal há uma teia invisível, há não uma é? teia invisível. E então com o livro Eu Sou Porque Eles Foram, que eu tive aqui Uhum. contigo há Está 2 anos, incrível também. está Muito tá, bom, tá muito, um incrível. trabalho muito bom. Agradeço-te, e foi feito de coração. Também foi assim, não é? Foi, portanto, esta consciência sistémica e a noção de que, afinal de contas, eu sou muito mais do que a minha história. Uhum. Isto aconteceu na minha história de vida pessoal e familiar, começaram a acontecer imensos episódios que eu já partilhei aqui Uhum. Sim, contigo sim, na sim. outra vez, e que eu depois disse: espera, isto não pode, quer dizer, isto é tão óbvio, há aqui coisas tão repetidas e padrões tão constantes que eu tenho que ir Claro, olhar, tenho que e olhar para então a isto. prática trouxe-me à teoria e comecei a estudar, e através de outros livros de outras autoras e autores, que livros se espera, afinal de contas o que me aconteceu a mim já está descrito. Uhum. E depois comecei a atender as tais mulheres que me foram chegando uma a E tu uma. disseste no início até atendias homens, mas de repente chega uma Sim, fase em que só atendes mulheres, não é? sim, praticamente, ou seja, de repente os homens vieram sempre, é curioso, pelas mãos das suas mulheres, eram os maridos, os irmãos, Giro. os amigos muito próximos das mulheres que eu já atendia. São muito raros aqueles que vieram pelo seu próprio pé, mas sabes, à medida que eu fui mergulhando cada vez mais para dentro dessa história das mulheres, e aquelas mulheres que me procuram quase sempre contam-me muito mais sobre a história das mulheres delas do que as dos homens. Ok. Pode ter que ver com a minha história de vida, Sim, sim, claro, sim. mas na verdade elas falam-me primeiro das mães, das avós, das bisavós, das tias-avós, sabes? As Uhum. mulheres trazem-me a história das suas mulheres, Uhum. e de repente eu comecei, e depois escrevi o livro sobre que eles foram, eh, teórico, prático, vivencial, e depois achei, já estava há 5 anos só a estudar terapia transgeracional, e disse: ok, olha, agora vou aqui fazer uma pausa porque já estou cansada. Uhum. Eu, desde que saí do direito, não gosto de me sentir cansada, gosto Sim, de trabalhar por por gosto, gosto. e disse: não, já estou cansada, não quero agora continuar. E então há 3 mulheres, eu que falo isso neste meu novo livro, que não se conhecem de lado nenhum, de gerações diferentes, até vivem em países diferentes, começaram a ter um movimento. Começaram-me a oferecer, por acaso, sendo que eu não acredito em acasos, Uhum. livros escritos por mulheres sobre história de mulheres. Livros muito variados, biografias, sabes, Sim, 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 sim. histórias, a história das mulheres. Assim, sabes, eu comecei, uma oferecia-me um livro, outra oferecia-me outro, E sem tu, se. anda aqui a, E eu, a e eu a ressoar ler, não muito, é? não Eu a é? ler e eu a pensar, não, de certeza que este meu novo caminho é um caminho sem interseção com o anterior. Eu fechei, de certa forma, Sim, o capítulo da terapia transgeracional, e tudo bem, eu vou abrir outro, também já tinha fechado o do direito, sabes? claro, Eu claro, achava claro. que um não tinha nada a ver com o Sim. outro, até que. E as mulheres iam.
continuando a vir aos meus grupos, círculos de mulher, individualmente, sabes? E aquilo tudo junto, a terapia transgeracional, este tema, a importância da família, eu não tenho dúvidas nenhumas que a família tem uma importância enorme na nossa vida. Claro. Depois estas mulheres a trazerem-me histórias, mesmo sendo mulheres completamente diferentes umas das outras, várias gerações. Eu atendo mulheres dos 20 anos aos 70. Uau. São muitas gerações, são muitas E histórias. todas com muita história em comum, não Muitas é? histórias em comum, Sim. sabes? Quase que a dada altura, e eu no primeiro livro, no seu, porque eles foram, há um capítulo, não sei se tu te lembras, que se chama Ancestralidade Feminina, que embora não esteja no princípio, está Sim, lá no fim, sim. e foi o último capítulo que eu incluí. Pois. E eu hoje olho para ele e penso, estava lá tudo, só que eu ainda não tinha visto. Eu até digo, assim, este tema da ancestralidade feminina é o meu tema de eleição, que daria só por si um livro. Vê lá. E Sim, deu. e E deu. deu. Quando eu escrevi aquilo, para mim, o Eu Sou Porque Eles Foram era o único O livro. Eu único, nunca sim. tinha pensado em escrever. Sim. Eu escrevia um livro e Sim. estava, sabes? Já estava ali tudo, sabes? A vida já a Já, mostrar, a dizer, já. Sara, tens aqui o tapete para continuar. É isso, é isso. E então, só acabar de dizer isto das dores, o que é que eu sinto? É que, na verdade, há uma pool, como eu falava no banco, há uma panóplia, há um conjunto de dores que são coletivas de todas nós, que posso dar alguns exemplos. Ou seja, são temas que, na verdade, fazem parte da vida de todas nós e que muitas vezes geram dores, e sobretudo quando as colocas nos contextos sociais, económicos, Porque políticos são dores da altura. coletivas, não é? Temas ligados à maternidade, as mulheres que querem ser mãe e não conseguem, as mulheres que querem ser mãe e que conseguem e ficam estouradas, as mulheres que, por um motivo ou outro, fazem abortos espontâneos, as mulheres que, por um motivo ou outro, não querem ter filhos e Uhum. fazem abortos. Portanto, Uhum. o tema ligado à maternidade, mas assim, É lato senso, sempre, sim. todas as dores ligadas a isso. Endometriose também, A não é? endometriose, depois podemos falar Vamos sobre lá. isso. Sim. As dores ligadas aos relacionamentos, como é que, sabes, às vezes eu penso nisso, eu recebo, imagina, muitas mulheres dos 30 anos, eu gosto muito, inspiram-me, porque é assim, para mim, é como tu, não é? Uhum. São assim é uma Sim, nova geração, frescas, uma não nova é? esperança, dizer, Já com uau, alguma maturidade, não sim, é? e têm muito mais consciência do que eu tinha com a idade delas. E às vezes, sabes, mulheres que eu vejo são incríveis. Eu estou a olhar para elas e digo, uau, que mulherão. E elas sofrem porque, por exemplo, não se casaram, não encontraram ainda o homem, Sim. sentem que não foram escolhidas. E eu penso, mas como assim? Uhum. Que sentes que não, como não foste escolhida, então sentes-te menor, mas és um Uhum. mulherão. Ou seja, Sabes, claramente uma crença que está nela, não é? está E nela e pode que ter está na sido herdada, sociedade e exatamente. que é cultural, de que nós só somos verdadeiramente mulheres se tivermos uma relação heterossexual com um homem, se nos Exatamente. casarmos, Sim, sabes, casar, isso ter ainda, filhos, casar, ter sim. filhos e, portanto, os casamentos, a voz A ou a voz, sim. falta de A voz, submissão, sabes, a sim. submissão, as mulheres, A violência, não é? O abuso a violência, o abuso, a relação do corpo, a relação tão com a alimentação. terrível que nós temos com o nosso corpo, que Uhum. detestamos todas as partes dele. Qualquer geração de mulheres tem uma relação terrível com o seu corpo, e se fores a ver, as nossas mães também tinham, as nossas Ou avós. seja, quanto mais olhamos para trás, pior é. Eu acho que agora nós começamos a ter outra consciência, tipo, vamos conectar com o corpo, maior compaixão, mas quando eu olho para a minha mãe, para a minha avó, parece que a relação era um pouco, era pior. Quanto mais olhas para trás, pior é a relação com o corpo, pelo menos é a sensação que eu tenho. Eu espero que sim, espero que se consiga. Eu tenho esperança que as novas gerações de mulheres não sofram tanto como eu, por exemplo, sofri com o meu corpo, Sim, sim. mas ainda vejo muito sofrimento nas mulheres que Sim. recebo. Também Ainda estamos mais vejo. conscientes e quanto mais a consciência, quando estamos conscientes de uma coisa e a estamos a ver e não agimos em prol, é mais difícil, sabes? Do que Uhum. quando não tens consciência e vives só, Sim, não sem é? dúvida, felizes os ignorantes, como se costuma Exatamente. E dizer. agora estamos todos cada vez mais conscientes, não Uhum, é? Com tanta claro. informação. Por exemplo, relativamente ao corpo, há aí algo que é muito.
que há uma projeção muito grande sobre as mulheres, que nós todas aceitamos, tem que ser, também ensinam-nos dessa maneira, que é sermos Sermos perfeitas. E temos perfeitas. que ser perfeitas em todas as dimensões. E que saúde é magreza, não é? Há muito Claro, essa sim, com crença. certeza, não é? Sim, Pelo menos sim, o corpo e o tamanho do corpo tem vindo a evoluir em sim. função também das gerações, mas hoje em dia, obviamente que a magreza é importante e nós temos que ser perfeitas, temos que ser mães perfeitas, mulheres perfeitas, trabalhadoras Uhum. perfeitas, companheiras perfeitas, amigas O perfeitas. sistema nem está desenhado para que a nossa energia feminina possa fluir, não é? Porque a energia feminina precisa de criar, de dançar, não precisa de números, de metas de horas, não é? Precisa de Uhum, relaxar, de estar no seu estado caótico também. Só que o sistema, o mundo, eu acho, bem, isto é a minha opinião, vale o que vale, mas está bastante masculinizado, não é? Tens que hum, ter resultados, é não há verdade, dia. performance, Performance. performance. Tipo, tens 22 dias de férias por ano. Isso então é Sim. uma. Juro-te, isto é uma coisa. Tipo, Uhum, é uma coisa que mexe comigo, não é? Tipo, tens 22 dias onde podes uhum. descansar por ano. Pronto, enfim. Mas, Sara, passando só aqui uma Sim. frase que tu escreveste que eu adorei, que é: tu, quando escreves que as mulheres não se podem curar sem antes conhecerem a sua própria história, Hum. de que história estamos a falar verdadeiramente? Eu acho que tu respondeste um bocadinho Sim. aqui, mas de que história estamos a falar verdadeiramente? Uhum, isso é uma excelente pergunta. No livro Eu Sou Porque Eles Foram, e isto também tem sido a minha evolução pessoal e Claro, interior. claro. No livro Eu Sou Porque Eles Foram, eu ter-te respondido: nós mulheres precisamos de saber a história das nossas mulheres. É Uhum. importante. Imagina, voltando ao nosso útero, que é uma coisa que eu falo do Sárate, para além de sabermos a árvore genealógica e os factos e as vivências e as narrativas das nossas mulheres, eu agora acrescento um novo olhar. Vamos saber também a nossa árvore ginecológica. Uau, ok. Aham, foi assim uma epifania que eu tive. Imagina, Uau, forte. eu que fui mãe há 20 e tal anos atrás, portanto também não foi assim há tanto tempo como isso, eu praticamente não valorizei a primeira menstruação das minhas filhas. Na verdade, fizeram isso comigo. Sabes, Sim, aquela vergonha, aquele sim. desconforto, aquela repulsa. Ai, Uhum. ai, não se fala, porque. Não, e então vamos recolher a nossa árvore ginecológica, a história. Na árvore ginecológica é Incrível, incrível, Sara, não o que tu é? estás a trazer. Olha, sabes que a minha mãe teve a primeira menstruação, ninguém lhe explicou o que era, ela entrou em pânico toda e está sangue, e a mãe disse só: vai buscar uma toalha e põe. E nunca mais falaram sobre o tema, Uhum, e agora imagina a linha que está, mesmo a minha relação com a minha menstruação, não é? Que uhum, pronto, depois podemos explorar um bocadinho o tema da endometriose e uhum. tudo mais, mas incrível, É incrível, isso não que estás é? a dizer. Sim, eu pensei assim, e comigo foi igual. Eu não tinha mãe quando fui menstruada, ela já tinha morrido, mas quer dizer, tinha outras mulheres na minha vida muito Claro, importantes e nenhuma delas me falou, nenhuma delas sequer valorizou. E, por exemplo, a minha história é um bocado da vergonha, ou esconde, o não esconde, fales, sim. fica em sigilo. E então eu acho que para além de recolhermos a narrativa da história das nossas mulheres, vamos recolher a narrativa completa. E como nós mulheres somos cíclicas, Tal então e vamos qual. recolher também a história cíclica das nossas mulheres. Por exemplo, eu estou a chegar à menopausa, Sim, mais sim, dia, sim, que menos também é um dia. tema que tem ressoado muito à minha volta, porque é a minha mãe e algumas amigas que de repente, que eu sei que é um mundo que também que precisa ser explorado, E não que é? não é falado. Mas Não é sabes que eu no falado. outro dia pensei pela primeira vez, tomei consciência pela primeira vez que nunca ouvi as mulheres mais velhas da minha família falarem da Da menopausa delas. menopausa, Eu não sei, eu pois não é. faço ideia como é que Eu elas só ouvi passaram. agora a minha mãe recentemente. Antes não, nunca foi um tema. E então é recuperarmos isso, porque isso também é a nossa história, não é? E voltamos às emoções e aquilo que fica registado no corpo, não é? E se emoções dolorosas ficam registadas e são passadas de geração em geração, obviamente que nós temos todo o interesse em saber mais como é que foi também Uhum, a informação dos úteros das nossas mulheres. E então, respondendo à tua pergunta, de que história é que estás a falar? uhum. Número um, da história das nossas mulheres, da nossa família, mas eu agora dei aqui um salto quântico neste Sárate e também no meu mergulho interior, que é se nós estamos todos numa teia, se isto é tudo um sistema, não é? Então, Exato. na verdade, não é só das nossas mulheres, é também das mulheres. Porque estamos ligadas, Estamos não é? ligadas, sim. Estamos ligadas. E porque as histórias se repetem, os padrões repetem-se. E se olharmos para elas, olhamos para nós também, não é? E exatamente isso é muito rico. Eu até no livro proponho a equação, eu que detesto matemática, a equação do caminho interior.
que para mim, o qual é que é? É olha, trata, resolve, investiga, mas 3 dimensões pelo menos. Se calhar daqui a 2 anos estou aqui a trazer-te uma quarta, que Exato. é a tua dimensão pessoal, as dores, o teu trauma pessoal da tua vida. Todos temos alguma coisa na nossa vida que não correu bem, que Claro, cristalizámos e que ficou a doer, tudo bem, então claro. não nos vamos esquecer da nossa vida. Olha para a tua vida, desde que nasceste até hoje. Olha também para o trauma das tuas pessoas e essencialmente nós mulheres, o trauma das nossas mulheres, porque diz a ciência, tem vindo a investigar que há uma janela de transmissão maior entre trauma transgeracional de mulher para mulher, não se Uhum. sabe porquê, só parece que é Que é assim, assim, sim. e eu acho que é assim, eu acho que é por isso que as mulheres estão na linha da frente, porque lhes pesa mais, se calhar Uhum. estamos mais despertas, mas porque lhes pesa mais, então o teu trauma pessoal, esta é a tal equação, o trauma das tuas mulheres e o trauma coletivo, porque é importante. Imagina, eu às vezes tenho pensado, agora saltando para a endometriose, eu sinto que há uma epidemia de dor no corpo das mulheres. Yeah. E eu até tinha uma pergunta para te fazer que é sobre essa epidemia. Há uma epidemia de dor e de exaustão Sim, que é normalizada. aham, Andamos todas sim, desfeitas, exaustas, sim, acabadas, mas sempre sim. lindas e magníficas, Sim, não porque essa é? é outra projeção que recai sobre nós, eu escrevo sobre isso no livro, que bom que dizes isso, porque nós fomos todas criadas de certa forma, bem, então para mim isto encaixa-me que nem uma luvinha na minha educação para sermos as guerreiras. Exatamente, na Podemos minha estar também. exaustas Mas de tens de levantar e estar levantas-te, engoles impecável. o choro, limpas as Sim, lágrimas e até estou arrepiada e sim, segues em frente. sim. E nós seguimos em frente, mas a que custo, A que custo? não Qual é o é? preço a Qual pagar? é o preço a pagar? E o nosso corpo está a mostrar que o preço a pagar é O imenso. preço a pagar é não conseguir engravidar, é endometriose, é muita As coisa, não doenças é? As autoimunes, doenças que autoimunes, 80% das doenças autoimunes são tidas por mulheres, mas por que razão? Porque, claro. sabes? Porque uma doença autoimune é o corpo, é o nosso corpo contra ele próprio Uhum, e maioritariamente tida por exatamente. mulheres. É quase como estarmos sempre a dar resposta, dizer sim quando queremos dizer que não, não é? Exatamente, Talvez. dizemos sim, 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 sim aos outros e ao mundo e dizemos, e Não o a nosso nós. corpo um dia diz não, Não. acabou, não. Lindo. Fogo. É lindo, Muito não é? forte, muito forte. Sara, pegando nesse tema da Uhum. endometriose, é assim, este tema, pronto, mexe comigo. Imagina, todo o tema do feminino mexe comigo, mas quando estivemos juntas no Robin Sharma, no Sim. evento, nós falámos de um tema muito interessante, que eu não sei se tu exploras no teu livro, provavelmente sim, que é o facto de tu teres encontrado um estudo onde existia mais endometriose, por exemplo, Aham. em África e no Brasil Sim. do que em Portugal, não é? Uhum. E curiosamente são países que sofreram mais violência e agressões, talvez. Eu estou a falar um bocadinho intuitivamente, Aham. mas queres trazer um bocadinho esse tema também, porque pode haver uma correlação aqui. Sim, vou-te contar como é que este tema da endometriose também chegou à minha vida. Para aí há 2 anos e meio que tive o privilégio enorme de conhecer uma mulher, uma médica portuguesa. Eu referencio-a No no livro e, livro. portanto, posso dizer aqui o Claro, nome claro que dela, é a sim. Marta Magro, que chegou com o tema dela, pessoal, e depois percebemos que tínhamos imensa um sentido de missão muito próprio e a Marta considera, como ginecologista que é e com área de especialização em endometriose, que a endometriose deve ser vista de uma forma transdisciplinar, multidisciplinar, ou seja, que temos que olhar para a mulher e para o sintoma e para a doença da mulher de uma forma integrativa. Uhum. E não é só corpo, é a nutrição, são as emoções, são as raízes da família, etc. E então comecei a receber muitas mulheres, sabes, quando tu também estás mais disponível para um tema, não é? De repente Uhum. eu De comecei a ficar repente, desperta, claro. disponível, nunca disse em lado nenhum que estava disponível para olhar para mulheres com este tema da Mas se endometriose calhar ou o outro. interiormente abriu-se aí uma porta, não é? Completamente, eu abri o portal e de repente começaram a vir mulheres e Claro. mulheres com temas que eu chamo no livro para facilidade e para ser mais abrangente, com úteros adoecidos, Ótimo tema, vaginismo, sim. com dificuldade, com muita dor entre a relação sexual sem nada de Aparente, sim. analítico, com endometriose. E comecei a trabalhar com todas elas e sabes, e tenho os processos delas assim separados, porque às vezes Sim. vou olhando para ver os padrões
e comecei a descobrir um padrão, pá, que era óbvio, sabes? Às vezes elas ficavam muito impressionadas, era como se eu descobrisse a história delas, Uhum. mas na verdade eu Mas é um não. padrão, É um sim. padrão, eu vi essa história em todas as outras que já me tinham procurado, então já agora perguntava diretamente para irmos mais Uhum, claro. rapidamente. E então o que é que eu comecei a ver? Comecei a ver que mulheres com estes úteros adoecidos, ou na história delas, ou na história da mãe delas, ou na história da avó delas, nem tinha que ir lá muito mais atrás, eram só 2 gerações, ou na própria história, tinha havido algum traumatismo sexual, que eu lhe chamo assim para também ser mais abrangente. Uhum, Imagina, ou a mãe tinha feito um aborto, provocado, muito doloroso, na altura ilegal, e que foi silenciado e de certa forma aquela filha ainda carregava a história, ou uma avó que tinha morrido no parto e essa dor tinha hum, ficado encapsulada e aquela mulher que está à minha frente carregava ainda no seu útero essa história, ou violências sexuais, ou abusos, estás a ver? Assim, uhum. traumatismos sexuais. E comecei, sabes, e depois eu não sou investigadora, nem quero ser investigadora, não tenciono investigar isso, mas acho que Uhum. podia ser investigado. Se é um tema que nos magoa a tantas de nós, Sim. e se nós Como não, podemos ter não um é? olhar a dizer: olha, espera, não é uma mulher que tenha isto, ok, faz a tua psicoterapia porque é importante gerir as tuas emoções, comes comida menos Uhum, inflamatória porque é importante, uhum. comer também ajuda na diminuição das dores e da inflamação do organismo. E já agora vamos também trazer este olhar do coletivo, das mulheres e da história familiar. E comecei a ficar outra vez com aquela sensação: "Vai, isto é muito maior do que eu sequer imagino", não é? E sempre a partilhar as minhas descobertas com a Marta e pronto, no fundo Sim, estamos em missão, sim, não é? sim. Sentido de missão. E em dezembro, sem eu ter partilhado em lado nenhum, é tão giro, ou seja, só as mulheres que me procuravam é que sabiam que eu estava em Claro. cima disto, não é? Agora vou Pois, eu não publicar o fazia livro. ideia. Para mim, estavas na sistémica e na psicogenealogia. E que é igual, é a mesma coisa, mas especificamente num tema. E de repente uma seguidora minha, assim, completamente por acaso, que já sabes que eu não acredito, manda-me uma mensagem a dizer, e ela vive em França, e diz, olha, viveu em França, olha, eu acabei de ver um livro publicado por uma médica ginecologista francesa, que se chamado O Meu Corpo Conta a Minha História. Hum, E mandou-me. E eu tentei comprar online, não dava, a minha filha vive em França, e eu disse, traz-me lá o livro no Natal que eu preciso do livro. Ela trouxe, em 2 dias li o livro e fiquei fascinada, fascinada, porque também é um conforto, para já saber que há outras mulheres e outras claro. pessoas interessadas em, ah, transformar a nossa vida num sítio mais prazeroso e com menos dor, não é? Uhum, E então esta mulher é uma ginecologista com 40 anos de prática, muito direcionada também para os temas dos úteros adoecidos, ok. e fez um doutoramento há uns anos, onde ela conta isso no livro, onde investigou 300 mulheres durante muito tempo e fez várias investigações e chegou exatamente à mesma conclusão que eu, que aquelas mulheres de úteros adoecidos, endometriose, infertilidade sem nenhuma razão aparente, dor na relação sexual, infecções urinárias frequentes Hum, depois de cada relação sexual, pois, estás a sim, ver, sim. temas assim destes, ela também encontrou o tal traumatismo sexual que eu tinha encontrado. Isto para mim é, Interessante, temos que sim. contar umas às outras, Claro. temos que Temos contar que umas falar às sobre outras, isto, sim, temos que sim. falar sobre isso. E a ideia não é, vamos ficar então apavoradas. Será que, imagina, eu sei que a mim não me aconteceu nada, será que aconteceu alguma coisa na vida da minha mãe ou da minha avó e eu vou ficar muito angustiada? Esse não é o movimento. Sim, O mas quer movi dizer, mas passa por olhar para a dor, né? Temos Sim, sempre que olhar. sim, o movimento é vamos levar consciência à nossa história, porque nós temos o direito de ter, E de de sarar a estarmos. nossa própria dor, não é? Sim, temos direito a ter o nosso útero ok, e temos direito a não ter as dores que temos, e temos direito a cuidar de nós. Aliás, se nós formos perguntar às nossas mulheres, mesmo que elas já não estejam cá, é isso que elas também desejam para nós, não é? Exatamente, As é. nossas mães, avós, bisavós não querem que soframos pelas dores delas. Portanto, na verdade, também estamos a fazer algo que as honra a ela. É. E eu acho que eu fiquei, sabes, fiquei tão emocionada e pus isto tudo no livro. Já estava mesmo a escrever os finalmente e outra vez, estás a ver, assim, não, espera aí, ainda Sim. tem que, este capítulo Que ainda giro. tem que ser aqui incluído, e é com um enorme sentido de esperança que eu acho que no fundo, então, quais mulheres, estuda a tua história, estuda a história das tuas mulheres, mas a história vivida e também a história ginecológica, porque Uhum. as mulheres, nós Pá, isso temos. é
super importante. É super Eu importante. nunca tinha ouvido ninguém dizer isso. Ou seja, eu nunca tinha, não me tinha questionado sobre a nossa história ginecológica e que de facto vai fazer toda a diferença quando a soubermos, não é? Sim, toda a diferença. Mas houve, quer dizer, eu que sou uma mãe consciente, faço de psicoterapia e afins, cuido de mim há 20 anos, Sim. eu nunca tinha pensado nisto relativamente às minhas filhas. Agora também já vou relativamente tarde, porque elas já são adultas. Mas eu vou ser uma avó como as Claro, e minhas tudo a avós seu não foram tempo, e comigo. tudo acontece quando tem que acontecer. E tu só se calhar também só olhaste para dentro agora, porque se calhar também só tinhas os recursos agora para olhar, não é? Porque se calhar tiver, como estavas a dizer, tu há 8 anos que entraste nesta área, não é? Foi Da há 8, sim. psicogenealogia e tudo Aham. mais, portanto foi um caminho. Sim. E estás a dizer isso e há pessoas que muito mais velhas que nunca olharam e Sem pessoas muito dúvida. mais novas que nunca olharam. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que isto enche-me de esperança. Portanto, a ideia é sempre esta, que na verdade é o caminho interior, não é? Para mim, o caminho interior é consciência, cada vez mais consciência. Sim. E se temos um útero, não é? Eh, se temos este lado feminino, se potencialmente temos este lado da criação dentro de nós, então É, mas também é é que o nosso lado importante. feminino e tudo isto, neste momento, até eu acho que coletivamente até representa uma prisão e pode ser vista como uma libertação para nós. Ou seja, todas estas dores que carregamos, porque tu dizes a palavra útero e eu Hum. estou a conectar-me a mim e a perceber o que é que eu sinto com a palavra útero. E para mim Uhum, é um mundo místico oculto que eu nem sei o que é que se passa lá dentro, sabes? uhum, Que eu acho que nós carregamos uma linhagem de tanta dor que até temos mesmo medo de olhar e pronto, olha, vamos ao médico e está tudo bem, então vá, bora, fazemos um exame aqui, está tudo bem, uhum. bora. Quanto menos informação soubermos, melhor, e toca a andar. E Sara, eu queria pegar num tema também bastante importante, que é a relação das mulheres com o sexo, ou seja, Hum, um tema que nos levou tantos anos para a submissão, para a agressividade e para o abuso, porque é verdade, não é? O sexo para as mulheres foi muito associado à submissão. Que como é que nós, ao dia de hoje, criamos uma ligação saudável e prazerosa com o sexo? Porque digam hum, o que disserem, eu sei que para a maioria das mulheres é um tema. uhum, E é um tema denso, não é? uhum. Sim, que bom que trazes isso. Eu tenho um capítulo sobre isso no Boa, vou livro, adorar ler o teu sim, livro. sim, porque obviamente este tema do corpo e do prazer, não é? O prazer está há muito tempo para as mulheres associado ao pecado. E é algo que está grudado É, à nossa pele, não é? é. E para além disso, as mulheres, nós mulheres, temos sido condicionadas para dar prazer ao homem, Ao não é? Nas homem, relações exatamente. heterossexuais, para dar prazer ao homem, estar ao serviço do outro. E, portanto, na verdade, dentro de nós não está muito aquela, não, eu quero ter uma relação com prazer porque eu mereço ter prazer. É não, eu quero que o meu Exatamente. parceiro tenha uma relação prazerosa. E sabes que lá está, nestas várias gerações que eu tenho atendido, não é? Destes 50 anos de diferença das Uhum. mulheres, tenho ouvido histórias muito tristes. Há uma, deixa ver se eu me consigo lembrar, eu até falo desta expressão, que foi uma mulher que me disse, a mulher, que foi a avó dela, era a avó dela que lhe dizia, a mulher tem um triste destino até no tirar da saia. A mulher Bem, tem um até triste me destino arrepiei. até no tirar da saia. Portanto, é esta ideia, pá, completamente desajustada daquilo do prazer sexual, ou Sim. seja, não é? Uma relação sexual não é Sim, eu prazerosa acho que nós mulheres não temos uma relação saudável com o sexo. de todo. É difícil e acho que temos que trabalhar muito em nós e em relação para isso acontecer, não é? Exige trabalho a nível de relação e connosco. Há um livro giríssimo, eu não sei, eu não sei dizer o nome porque ela é sueca, Liv, não sei, depois tu metes, que acho que é um livro em banda desenhada, Ok, ganhou vários prémios, que se chama A História da Vulva. ok, Ai, se não ok. leste, Não e li. aconselho toda a gente a ler, eu cito Boa. no meu livro, e é uma banda desenhada, mas extraordinariamente bem feita e bem montada, sobre os últimos 300 anos da história da sexualidade feminina. Por exemplo, vê lá tu, eu fiquei.
por exemplo, como é eu, quando há 30 anos ou 40 aprendi isto na escola, ainda aprendia muito sobre a sexualidade feminina ligada à reprodução, não é? O nosso Claro, órgão como um órgão reprodutor. Nunca ninguém na escola me ensinou como é que se podia ter prazer. Por exemplo, este tema da vulva e do clitóris, a sim. inclusão do clitóris nos livros das Uhum, crianças é uma coisa que tem 20 anos. Tem 20 pois, anos, porque como pois. não tem a ver com o órgão reprodutor, não é para reprodução, pouco Exato, interessa, pouco interessa. então tira-se. E por isso, voltando à consciência, não é? Isto faz parte da nossa história coletiva, de mulheres em que o prazer não era adequado para nós, uma mulher honesta, séria, sabes, havia as Sei, sei, amantes e as sei. mulheres honestas E e sérias, sérias, e sim. portanto as mulheres honestas e sérias, onde de certa forma grande parte de nós se sente que precisa de estar, pelo menos Uhum, inconscientemente, essas, o prazer não lhes está reservado, isso é para as outras, para as... uhum. E então é importante levarmos luz a isto tudo. Deixa-me só Sim, dizer-te força, uma coisa força. mesmo gira, até porque agora estamos em abril, tenho os lábios pintados de encarnado Uhum. e a primeira vez que os pintei de encarnado foi em outubro passado, há muito pouco tempo, há 6 meses. E eu, sempre que via uma mulher de lábios pintados de encarnado, eu adorava, eu dizia, uau, eu sempre adorei, mas dentro de mim eu lembrava-me daquilo que as mulheres mais velhas da minha família consideravam das mulheres que Olha, claro. pintavam os lábios de encarnado. Sabes, e é tão giro, como é que eu, independente, quer dizer, vivi já em tempo de Carregavas essa liberdade. crença Sim, contigo, não é? comigo. E quando é que eu pintei a primeira vez os lábios de encarnado? Foi num círculo de mulheres que fiz no dia, para celebrarmos o Dia das Bruxas. Foi um Hum. circo extraordinário. E eu disse: vou comprar e vou pintar. E fiquei desconfortável, sabes? Pintei, não era eu. E depois lá em casa, a minha família próxima que me adora, eles também ficaram desconfortáveis, sabes? Ou seja, as minhas filhas, Exato, portanto, o exatamente. estereótipo já tinha passado para Já eles tinha também. passado, Ai, mãe, sim. não sei se. Mas fica-te muito bem, só para que saibas. Sim, e está bom, sabes, mas Sim. sabes porque é que eu acho que me fica bem? Porque eu quero, É porque tu porque eu estás em harmonia com desconstruí isso, isso. Eu não exatamente. quero saber, pensem o que Exatamente. quiserem e as minhas mulheres, olha, têm que ter paciência porque eu já dei um É passo. isso, é isso mesmo. Mas sabes, é isto, é levar consciência, ou seja, mesmo este meu desconforto, vou pintar o lápis, depois senti-me desconfortável, depois tinha vergonha, depois tive uma festa em novembro de amigos de sempre, que me conhecem desde Uhum. pequena e eu pintei os lábios e tive envergonhada. Pois. Eu na altura tinha 48 anos, envergonhada. Sim, estava envergonhada. E então é agir também nos levando de consciência. Isto é um processo, é um caminho, fazemos Sim. diariamente. É E é isso mesmo, bonito. é, tal e qual. Ó Sara, nós falámos da nossa relação com o sexo, não é? Da submissão, Uhum. falamos também dos silêncios que guardamos Hum. e do impacto em tudo isto depois na nossa vida, porque depois isto gera também desalinhamento connosco enquanto mulheres, não é? Autossabotamos-nos, não vivemos de forma plena, em harmonia com a vida, ou seja, isto depois condiciona-nos muito. Mas de que forma é que isto depois, quer dizer, os silêncios, pronto, tudo Uhum. isto, como é que depois na prática nós conseguimos trabalhar a nossa relação com o nosso eu feminino, não é? Uhum. Porque uma coisa é nós termos consciência, mas ter consciência não é Hum. transformação. Depois como é que nós caminhamos para a Uhum. transformação, não é? Isto é uma pergunta genuína de coração, Sim, porque sim, eu estou a sim. tentar fazer esse caminho e sei que, por exemplo, ontem fui fazer uma limpeza de pele e, quer dizer, eu arranjo as unhas, às vezes faço uma massagem, uma limpeza de pele, mas eu ontem senti que eu sempre fiz isso de forma funcional, sabes? Uhum. Tipo, olha, vou arranjar as unhas porque tem que ser, vou fazer uma massagem só para me sentir mais leve e vou fazer uma limpeza de pele para ter. É tudo muito funcional, mas ontem, pela Hum. primeira vez, fiz uma limpeza de pele mesmo a cuidar de mim, tipo, Uhum. conectada a isso. Uhum. E até chorei no final, Uau, porque foi tão poderoso em que uau. eu senti todos os anos que eu deixei de olhar para mim. Naquela Uhum. limpeza de pele, sabes? Uau. Aquele contacto que eu tive foi, Uhum. meu Deus, eu nunca cuidei de mim de forma presente, sabes? Foi tudo porque Sim. tem que ser, porque a mulher tem que estar Sim, impecável, sim, não porque eu sim. quero verdadeiramente cuidar de mim. Uhum. E há uma diferença nisso, Enorme. não é? Sabes, eu acho que há um feminino performativo, É isso. performance, É isso. Isso é um onde eu termo também legal. tive a vida Sim, toda, sim. não é? Tenho que pintar o cabelo porque Exatamente. sim, porque não posso ter cabelos brancos, porque senão fico velha, tenho que arranjar as unhas porque sim, tenho que ter cuidado como me visto, como me comporto. Imagina, mesmo
Imagina, vou aprender a dançar para me libertar e para sentir mais sensual, mas sempre ligada a uma performance, para poder ser Exatamente, para mais parecer sensual para o meu marido, exatamente, e vou trabalhar o meu lado erótico para ser melhor na cama, ou seja, há sempre uma exatamente. performance, ou voltamos ao mundo atual, não é? Parece que há sempre ali, eu tenho um objetivo, eu vou trabalhar o meu feminino para ser melhor na cama, para ser melhor para o meu marido, e isso é terrível, É não é? terrível, Isso mas esse é é, o mundo em que vivemos agora, não é? Mais agora, tu notas isso? noto, noto, Agora há uma noto, exigência de performance. noto, Epá, e noto. não te querendo interromper e não perdendo a linha, eu já dei este exemplo também no episódio, que é, eu estava a ver um filme no canal Hollywood, um filme que tinha mais de 10 anos, e os atores estavam vestidos, pá, estavam giros e vestidos de forma natural, uma t-shirt larga, umas calças de ganga, pronto, e eram atores a fazer um filme. Tu às vezes vês filmes em que as atrizes e os atores estão perfeitos, pele impecável, não há uma ruga, cabelo lindo, Hum, tudo esticadinho, tudo magro. hum, Tu vês uma diferença dos filmes de antigamente para agora. Nós ficámos obcecados com a imagem, com aquilo que está uhum. fora de nós, É verdade. com a E performance. por isso é que estamos vazios. Então as Exatamente. mulheres, eu acho que talvez seja a palavra que eu mais ouço, é sinto-me vazia, sinto que não tenho. Portanto, todas estamos funcionais, todas estão Funcionais, sim. funcionais, fazemos tudo a toda a hora, cuidamos de todas as pessoas, arranjamos, pintamos o cabelo, arranjamos as unhas, isso está lá tudo, não é? Portanto, a funcionalidade faz parte da nossa vida, mas dentro não há nada. E claro que não há nada, porque se nós estamos completamente fora da nossa essência, e voltando, que era a conversa que estávamos a ter antes de estarmos a gravar, o que é o feminino? Eu acho que também é uma proposta de reflexão para todas nós. O que é o feminino? Eu tenho pensado nisto muito nos últimos Uhum. tempos e posso partilhar, sabendo que é a minha visão do feminino, sabendo que vai sendo provavelmente, vou ajustando Ajustada, à medida sim. que eu vou pensando nisso, mas eu tenho sentido, eu também, durante muitos anos tive a minha vertente masculina muito em cima, porque era diretora e porque tinha uma to-do list e porque tinha tarefas e tinha filhas para cuidar e tinha um calendário e não tinha tempo para nada e tinha só que ser Exatamente. perfeita nas horas vagas, então ali o meu masculino da ação muito em cima, o meu feminino completamente longe, e então hoje em dia como é que eu vejo o feminino? Vejo a conexão, a, a emoção, a criatividade, A natureza, a como disseste. natureza, a mãe terra, e isto é super importante, porque imagina, feminino não é sermos calmas e sossegadas. Pode ser que seja isso, porque na Mãe Terra encontramos dias extraordinários em que não Mas, há uma aragem e às vezes há um furacão que leva tudo pelo exatamente. ar, e isso também é o feminino, o cíclico, não é? Às vezes está a chover, às vezes está, às vezes está calor, e para mim isso é o feminino. Imagina, por exemplo, os ciclos, não é? Temos 3 grandes fases da nossa vida: Uhum. menstruação, depois vem o período fértil e depois vem a menopausa. Se tu pensares, grande parte destas nossas 3 partes estão muito medicalizadas, não Sim, é? sim, sim, sim. E, não é? Os partos são no hospital, a menstruação, as mulheres, regra geral, tomam a pílula. Entre parênteses, a pílula foi muito importante porque permitiu-nos não Sim. engravidar, não ter gravidez indesejadas, mas de certa forma afasta-nos do nosso ciclo, não é? Uhum. E a menopausa hoje em dia também está muito Sim. medicalizada. Tens dores, não sei o quê, tomas isto, não sei o quê, como se, e assim evitas os efeitos da menopausa. Eu digo, mas espera, mas quer dizer, Achas que o caminho é mesmo o evitar? corpo, quer dizer, o corpo tem uma mestria, o corpo é sábio, e portanto nós estamos tão desligadas de nós, do nosso corpo, não é? Dos nossos ciclos, pois odiamos o nosso corpo, mas depois Uhum, vivemos neles, uhum, não temos tempo para nada, não olhamos para as nossas emoções, não conhecemos a história da nossa família. Como é que podemos não estar vazias? E portanto eu uhum. acho que o resgate para todas e para todos nós é, vamos olhar para isto tudo, vamos refletir, vamos pôr em pausa e dizer: espera, o que é que nós as duas que somos Sim, mulheres, sim, não é? sim. O que é para mim o feminino? O que é que eu preciso? Porque e hoje em dia às vezes vejo muito uma ideia que é passada como se o nosso feminino tivesse estragado. Uhum. Sim, Sabes? sim, sim, sei. Eu tenho que trabalhar mais o meu O feminino feminino como se o feminino que eu tenho tivesse tivesse estragado. Não, que estragado. está cá. É só É só acordá-lo. acordá-lo. Só acordá-lo. O nosso corpo É reconhece. verdade. Sabes? É só dizer: não, espera, a sabedoria está dentro de mim.
E o feminino é a energia criativa, não é? Sem É, mas dúvida. nós é assim, com a época industrial e tudo ficou processado, não é? Tivemos todos de trabalhar e a alimentação passou a ser industrializada e o mundo evoluiu a uma alta velocidade que nos trouxe muitos benefícios naquela altura, não é? Mas que de facto eu acho que gradualmente nos levou até este ponto que foi uma desconexão brutal, em que já não há espaço sequer para o nosso estado criativo, que é fazer, Uhum, fazer, fazer, fazer. Eu no uhum. outro dia estava a falar disso com uma amiga, que é. Estávamos a falar sobre o ato de escrever um livro, que é uma criação, é dar à luz um Sem filho, não dúvida. é? E que ela me estava a perguntar como é que foi o processo, e eu tive que sair do meu sistema, daqui, eu tive que viajar para fora, fiquei um mês fora, num sítio onde não me pedia nada, onde não havia expectativas, onde não haviam horas, e tirei esse mês, porque eu acho que nós às tantas criamos a nossa própria prisão e Uhum, temos que ir para um sítio onde nos sentimos livres e onde criamos espaço para conectarmos ao nosso divino, à nossa energia criativa. uhum. Porque a nossa energia criativa, é a nossa natureza também, não é? E se nós não criamos, nós morremos por dentro. E Sem essa é a dúvida. verdade. E eu Uhum, acho que é isso que acontece à grande maioria das mulheres, a nós uhum. todas, não é? Eu não estou a falar só delas, estou a falar de nós, de que acabamos por matar isso dentro de nós. E depois isso também tem impacto na nossa relação com os nossos filhos, Sem não é? dúvida. Que nos somos funcionais com os filhos, somos Uhum, funcionais com a alimentação. Ou seja, em uhum. vez de irmos para a cozinha 2 horas, cozinhar lentamente, fazer um bolinho caseiro, fazer uma comida nutritiva. Não, olha, o que é hoje? É frango com batata doce, vamos, pronto, tudo a andar. E depois tudo fica Uhum, funcional e instrumentalizado. E eu acho que o uhum, mundo foi esse ponto que agora estamos a bater com a cabeça na parede e isto, não é? A ordem gera caos e caos gera ordem. uhum. E no fundo é um bocado isto que está a acontecer. Eu acho que as mulheres então sentem muito isto porque há aqui uma linha de um passado muito, muito denso, não é? Sim, e na verdade, de certa forma, não é? Os nossos ciclos, este fogo, não é? Para mim, o feminino está muito É, ligado, não é? A criatividade, o lado criativo é é fogo, fogo, é o fogo. lado criativo também foi sendo diminuído, não Uhum. é? Porque não podíamos estar nos espaços públicos, não podíamos aceder aos espaços Exatamente. políticos, não podíamos exercer determinadas profissões. Imagina, eu estudei Direito e o que eu desejava, depois não sei porque é que fui para a advocacia, mas o que eu desejava verdadeiramente era ser magistrada. Talvez Ok. se eu fosse magistrada ainda lá estivesse, portanto, juíza. eh, Antes do 25 de Abril, as mulheres não podiam ser magistradas, não podiam ser médicas, Uhum. sabes? Durante 300 anos, as mulheres sempre ajudaram, 300 anos, desde sempre, as mulheres ajudavam-se umas às outras, por exemplo, no ato de fazer parir os filhos umas das Sim, outras, que até em França tem um nome muito bonito, que são as sages-femmes. lindo. Sage-femme. Sim. Com o advento da medicina no século XIX, este papel das mulheres das parteiras foi sendo colocado em causa, como se o corpo das mulheres que estão a parir não soubessem fazer e as outras mulheres que já passaram por isso e que já ajudaram muitas outras também não soubessem Uhum. fazer, sabes, foi outra vez medicalizado e, portanto, de certa forma também a nossa sabedoria inata, Foi ancestral, desligada, não é? visceral, Sim. foi exatamente, foi Desconectámos-nos, desligada. sim. E eu acho que é regressar a isso, ao fogo, à E está cá tudo criação, dentro, é mesmo está regressar tudo, a isso. sim. Sara, sabes que por acaso estou-me a lembrar de um filme brutal que eu vi que se chama Rule Breakers, que é sobre umas. E estou-me a lembrar disto porque a minha família, a cultura é muçulmana. E não sei se tu já mergulhaste aí, mas é um mundo ainda, é- ainda mais caótico nesse sentido, porque há uma cultura de mulheres muito oprimidas e Hum, muito. Mas que ainda hoje, quer dizer. uhum, Eu olho, não preciso ir muito longe, olho para, enfim, para mim, para a minha mãe, para a minha avó, para as amigas da minha mãe, uhum, sabes? Uma cultura que é quase assim uma transação em que uhum, o marido põe o dinheiro e a mulher controla. hum. Percebes mais ou menos a Sim, sim, dinâmica? sim. Mas ela vive, ou seja, ela também é Uhum, controlada pelo marido por causa do uhum, dinheiro, pronto. É a cultura uhum, muçulmana, pronto. Há um lado muito bom, mas depois há um lado com as uhum, mulheres que toda a gente conhece. E isto aqui é um mundo muito interessante uhum. de mergulhar. Esse filme, acho que são de umas miúdas da Palestina, em Vou ver, não pá, é vi. brutal, eu vou-te mandar, em que basicamente, é da Palestina ou Afeganistão? São afegãs, que
elas não têm imagina, conta a história de quando elas eram pequenas e estavam na escola, elas não tinham acesso, tipo, o filme começa assim, elas estão numa sala de aulas, chegam os primeiros computadores, quando os computadores aparecem, e o professor diz: as mulheres saem, porque as mulheres não podem ter acesso a essa informação. Uhum. E o filme está lindo porque é um grupo de mulheres que luta contra isso e vai em frente e Uhum. querem trazer os computadores e depois conseguem e a história está lindíssima. Mas acho que é um mundo muito bonito de Uhum. investigar. Ahm, Posso só, ainda bem que claro, claro, trazes bora, esse bora. tema, porque logo assim na introdução, eu falo um bocadinho sobre isso, a dizer que tudo isto que eu escrevo neste livro, na verdade, no papel de uma mulher que sou eu, que vive em Lisboa, numa sociedade que me permite escrever e dizer aquilo que eu quero sem me penalizar. Para além disso, sou branca, para além disso, sou heterossexual, sou Uhum, casada e, uhum. portanto, na verdade, Dentro da norma, não é? eu estou muito dentro da norma. Obviamente tenho imensamente orgulho no meu caminho, claro que sim, portanto não é para dizer mal do meu caminho, mas na verdade eu escrevi este livro com um sentido muito claro de que eu faço parte ainda assim de um privilégio. Uhum, Eu estou dentro de. E falo de várias situações de mulheres com contextos de vida complicadíssimos, não precisamos de ir muito longe, sim, obviamente, em Lisboa há muitas, mas sim, por exemplo falo das mulheres afegãs, não é? Que sim, têm sido vítimas de claro, apartheid de género, portanto, elas foram exatamente. excluídas da sociedade, estão silenciadas, já nem podem falar umas com as outras, Uhum, estão enfiadas em casa. Por exemplo, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, eu falo disso no meu livro, porque também sou advogada, não é? Na minha uhum, costela de advogada, pela primeira vez, foi muito, acho que é muito importante para a história das mulheres, veio considerar que uma mulher afegã, só pelo simples facto de ser mulher, já pode ter o estatuto de exilada, ou seja, que é uma mulher que está em risco só por ser afegã. Portanto, ou seja, dizendo que o contexto é tão adverso e aquilo que está a acontecer é tão grave em termos dos direitos humanos, que só o facto de uma mulher ser afegã afegã. já tem esta proteção internacional. Eu acho que isso é extraordinariamente importante e, portanto, ainda bem que trazes esse Sim. tema, porque Vais gostar de ver este filme. Eu depois partilho uhum, contigo pelo WhatsApp. eu Acho acho que. que é importante sabermos que há muitos contextos diferentes, há Sim. contextos terríveis, e há contextos, e imagina, quer dizer, nós sabemos que há países que provavelmente, se duas mulheres estivessem a ter esta conversa, teriam Sim. problemas a seguir. Sim. E portanto também é importante sabermos que estamos do lado do privilégio, mas eu acho que quando também estamos do lado do privilégio, pelo menos é assim que eu vejo, eu sinto-me com uma responsabilidade adicional, Mas era não isso que é? eu ia dizer, Uma sabes? responsabilidade adicional. Tu, imagina, tu e eu somos mulheres privilegiadas, mas isto dá-nos um espaço seguro e uma Hum, responsabilidade de uhum, trazermos a mensagem e de uhum, podermos plantar esta semente no mundo. Ou seja, enquanto se calhar outras pessoas não têm essa liberdade, mas quando tu não tens essa liberdade, tu também não tens um espaço criativo para pensar e trazer isto, porque estás sempre em modo uhum. de sobrevivência. Sem dúvida. Nós que temos um espaço criativo e podemos trazer estas ideias ao mundo, temos muita responsabilidade. E eu sei que esta responsabilidade não nos deixa descansar a cabeça também. É verdade. Não nos deixa. É uma inquietude constante, não É é? verdade, é As verdade. pessoas que pensam muito e pessoas como nós que estão sempre a mergulhar fundo. Ahm, Antes de terminarmos, Sara, se uma pergunta muito simples, só para terminar assim também. ah, se eu te perguntasse qual é que é a maior dor das mulheres no mundo, qual é a maior dor, se pudesses Hum, descrevê-la, não é? Assim, de maior uhum, profundidade, qual é o maior grito das mulheres, não é? uhum, Qual é o nosso grito que vem uhum, assim do nosso âmago? uhum. Talvez a invisibilidade. Uhum, Ou seja, é sentirmos-nos menores, é sentirmos ou sermos, ou mostrarem-nos que somos invisíveis e que o nosso lugar é na sombra e que não temos uhum, direito de aparecer, uhum, e que por sermos invisíveis o nosso corpo é de acesso livre, uhum, qualquer pessoa, qualquer homem pode aceder ao nosso corpo porque tem direito, uhum, e então eu acho que há uma autora que eu adoro, francesa,
obviamente conhece a Uhum. Simone de Beauvoir, Sim. adorei ler o livro dela, O Segundo Sexo, Sim, grande livro. grande livro, e a Simone de Beauvoir dizia: as mulheres não têm passado nem têm história. Uhum. Neste tema das mulheres foram apagadas, foram invisibilizadas. Sim. E obviamente, quando somos apagadas e invisibilizadas há tanto tempo, nós também nos apagamos e nos invisibilizamos, porque depois as coisas, não é? Sim, 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 Eu sim, também me sim. posso apagar a mim própria, não preciso de outra pessoa que me Claro, apague, não é? claro. E eu acho que é isto, é irmos ganhando voz, irmos ganhando consciência, conhecendo a história é absolutamente vital, e na psicogenealogia, e no transgeracional, todos os autores, sem exceção, dizem é muito importante olhares para a história da tua família das gerações passadas, Claro. colocando no contexto daquele Daquele momento momento, sim. político, social, económico, financeiro, daquele momento. E eu também papagueei sempre muito isso, mas na verdade só agora com este livro Sárate é que eu fui estudar a história das mulheres. Uhum, E fui ler livros incríveis portugueses, uhum. biografias e histórias absolutamente extraordinários, às épocas, portanto, à época da minha avó e das minhas bisavós, e fiquei a saber uma série de coisas que eu não sabia como Claro, portuguesa, claro. sabes? E então acho que é importante resgatarmos a história, percebermos de onde é que vêm as nossas dores atuais e esta dor da invisibilidade, da falta de voz, de não sermos suficientes, de Sim. acharmos que estamos sempre aquém, de que somos as impostoras, não é? Imagina, esse síndrome da impostora durante anos encaixou-me que nem uma luva. Eu lembro que eu podia ter curso e mais cursos, que é um apanágio meu, os cursos, e tinha sempre dificuldade em dizer sou especialista. Ok. Como se eu não tivesse Pois, direito de dizer que sou especialista. E isto tem exatamente. uma gênese Sim, sociológica. claro. Encontramos justificação lá atrás e está tudo Está ok. tudo E por certo. isso hoje em dia digo à boca cheia que sou Que és especialista de imensa especialista. coisa. Porque Claro, me sabe bem, sabes? claro. Portanto, no fundo é isto: é começarmos a dar voz, a utilizar a nossa voz, fazê-la em conjunto. Eu acho que é super É super poderoso, não forte, é? sim. Mesmo aquelas que têm menos voz podem se juntar às que têm mais voz e vamos todas juntas e Sim, as vozes também se vão partilhando. sim. E olha, e vou fazer aqui um último comentário que podia dar outro podcast, talvez seja o próximo, ah, que é, eu também sinto que nós nos masculinizamos tanto Hum, que os homens, ou seja, que tiveram para compensar e haver um equilíbrio, que nós nos masculinizámos muito e que os homens trouxeram mais a sua energia feminina. Ou seja, eu sinto que houve aqui uma inversão. Não sei se tu consegues ter esta perspectiva. Eu estou um bocado a falar de que de repente as mulheres são capazes de tudo e são super mulheres, não é? E os homens parece que se tiveram que adaptar a essa. Eu não estou a falar, ou seja, eu não estou a falar que nós começámos a ser vistas, não. Nós não começámos a ser vistas com o nosso feminino. Nós, para sermos vistas, tivemos que trazer a nossa masculinidade. Estás a perceber Estou o a ponto? perceber. Até isso aconteceu na minha vida. Eu, quando fui trabalhar para o banco, eu tinha 30 anos quando entrei e entrei num cargo de técnica jurista e depois fui subindo na hierarquia do banco. O mundo financeiro naquela altura era um mundo altamente masculino. Pois, E quando eu fui convidada para ser diretora, eram 8 homens diretores e 2 mulheres, eu ok. e outra. E a outra era mais velha que eu, e portanto eu era a mais nova. Portanto, eu vivi isso. Eu lembro-me dos conselhos que as pessoas me davam, e os conselhos Hum, eram muito: não, tens que ser, fala como eles, e dá um murro na exato. mesa, e está tudo bem. Imagina, eu podia ter essas qualidades, porque o Sim, lado masculino também faz parte exato, de é um nós. equilíbrio. Só que, na verdade, eu transformei-me numa coisa que eu não era. Mas é isso, trouxemos a nossa energia masculina em altas e o feminino apagou. Sim, claro, está apagado, está invisibilizado e Tá. temos que o voltar. E acho que, como tudo na vida, eu acho que o equilíbrio, não é? Obviamente, É também precisamos isso, ter ação, a óbvio. energia masculina também é Exatamente. importante e os Senão vamos homens. ficar o dia inteiro em casa a dançar e a, sei lá, Ou a a criar, isso também criar, podia ser, não a é? pintar Fogo! e fogo e não sei o quê. Mas sim, acho que tudo na vida, os equilíbrios são importantes e acho que também temos que ser cuidadosas e carinhosas connosco na É isso, jornada, é isso. porque não dá para mudar um paradigma um para o Sim. outro assim a correr. Sim, vai, isto é um caminho de uma vida e de anos, não é? De É um, muitas é um vidas. caminho de uma vida e é um caminho para nós e obviamente para os homens, não é? Também terem que avaliar qual é a energia deles, Isto onde tem é muito impacto que. nos homens, muito. Estamos aqui a Claro, falar. claro. Há um livro incrível da Bell Hooks, não sei se já uma vez Sim, leste Bell Hooks, sim. um dos livros mais recentes dela,
que é a vontade de amar e a masculinidade, acho que é Uhum, assim que se chama, uhum. não tenho a certeza, Bell Hooks, a vontade de amar e a masculinidade, em que ela fala destes temas todos na perspectiva do homem, ou seja, como é que estas sociedades patriarcais e machistas impactaram nas mulheres, isso ela fez muitos livros, mas também impactaram nos No homens, homem, sim. obviamente, quer dizer, impactam em nós e depois cria destabilidades, cria É o desajustamentos, desequilíbrio, não é? Não estamos em desequilíbrios, harmonia nem equilíbrio, e pois há é compensações, não é? pois, exato, depois temos eu uma vez li, já não eu por acaso acho que acabei o meu livro a dizer isso, mas já não me lembro quem é que diz, não sei se não é a Bell Hooks, que fala da humanidade e de cada um de nós como um pássaro com 2 asas. Neste tema do yin e do yang, Sim, que eu tenho algumas cautelas, porque às vezes resvala para sítios onde eu não adoro, mas vou tentar que não resvale. Então o yin e o yang, portanto, que a humanidade vista como um pássaro enorme e cada uma de nós como um pássaro enorme. E como, de certa forma, algum dos lados foi sendo está menos ativo do que o outro, é como se estivéssemos só a guiar com só uma asa. pois, E acho que é interessante, não é é? muito E interessante. claramente eu a vida toda conduzi-me com a do masculino, não é? Não me Pois. permitindo ser feminina, porque também vivia num Mas mundo, cansa muito, né, estar a conduzir só com uma asa, a não voar só é? com uma E asa. onde é que está a minha essência, não é? Onde é que está a minha mãe terra? Onde é que está a minha Exatamente, natureza? Onde é que exatamente, está a minha conexão? tal e qual, tal e Então, qual. Sara, se pudesses recomendar um e apenas um livro ao mundo, qual seria, sem ser o teu? claro. Ai, só um. Ai, meu Deus, deixa-me cá Assim, um que te vem ver. intuitivamente. Uhum. Olha, então pronto, intuitivamente um que li recentemente que adorei, que é da Maya Angelou. Hum, Eu sei, chama-se Eu Sei Porque é que o Pássaro Canta na Gaiola. ok, nunca li, mas adoro a É autora. lindo, eu já li vários livros dela. No fundo, é a parte da autobiografia dela, desde que nasceu nos Estados Unidos dos anos 30, muitíssimo racista, numa zona muito racista, ainda por cima dos Estados Unidos, na Zona Sul, e são os primeiros 15 anos de vida dela, e é Hum, extraordinário. E eu convido, eu acho que nesta pesquisa da história das mulheres e das nossas mulheres, estas autobiografias são sim, riquíssimas porque ela está a contar a história dela e das mulheres dela e da família dela, mas nós podemos fazer um contraponto, claro, como é que foi, como é que era nos anos claro. 30, não interessa se é nos Estados Unidos, mas como é que era, como é que uma pessoa de cor vivia, o que era sentido. Eu acho que há uma autora que eu adoro que é a Jamila Ribeiro, que Uhum. também escreveu um livro lindo que eu li há um ano, lindo, fartei-me de chorar, Qual li é em o livro? junho, Cartas para a Minha Avó, Ok, já far- ouvi falar. fartei-me de chorar, e a Jamila diz da importância do lugar de fala, ou seja, um bocadinho, vai um bocadinho além, não é? Mas ou seja, eu, por exemplo, eu não posso falar por todas as mulheres porque eu não estou no lugar de todas as mulheres e, por exemplo, eu Ok, nunca tive no papel de uma mulher racializada por ser exatamente. branca e, portanto, acho que é muito interessante. Por exemplo, eu que trabalho com mulheres, para mim é importante ler para ter mais empatia de outros De lugares outros de fala lugares. que não os meus, porque os meus é fácil, não é? Aquilo que eu vivi Exatamente. eu consigo empatizar, mas outras histórias de outras eu não consigo. Uhum. Então irmos à procura dessas histórias, portanto, olha, a Maya Angelou e a Jamila são duas Boa, autoras extraordinárias. boa. Muito bom, olha, Sara, adorei falar contigo. Hum, Vou adorar ver o teu livro a nascer no mundo dia 20 de maio. 20 de maio. E vou estar contigo dia 14 de junho na Feira do Livro, vou lá estar também, para te pedir um autógrafo. E eu E, a ti. e tu a mim. E força e parabéns pelo teu trabalho, Muito está bem? obrigada, É assim Nur. um caminho é um caminho desafiante, mas de muita força e celebração também. Então deixa-me devolver-te. Até porque acho que temos uma geração mais ou menos pelo meio, não é? Eu sou a geração a seguir e volto a dizer que para mim é altamente inspirador ver mulheres da tua idade, pá, com tanta Obrigada, consciência e a deixar um legado tão bonito no mundo. Inspira-me, obrigada, verdadeiramente. obrigada de coração. Muito bom. Obrigada, Sara. Obrigada.